Olá pessoal, tudo bem? Então o que nós veremos aqui é a abordagem construtivista de Jean Piaget. As respostas às questões sobre a natureza da aprendizagem de Piaget são dadas à luz de uma epistemologia genética, na qual o conhecimento se constrói pouco a pouco. À medida em que as estruturas mentais e cognitivas se organizam, de acordo com os estágios de desenvolvimento da inteligência. A inteligência é, antes de tudo, a adaptação. Esta característica se refere ao equilíbrio entre o organismo e o meio ambiente, que resulta de uma interação entre assimilação e acomodação. A assimilação e a acomodação são, pois, os motores da aprendizagem. A adaptação intelectual ocorre quando há equilíbrio de ambas. Segundo o Breit, a aquisição do conhecimento cognitivo ocorre sempre que um novo dado é assimilado à estrutura mental existente que, ao fazer esta acomodação, modifica-se permitindo um processo contínuo de renovação interna. Na organização cognitiva, são assimiladas o que as assimilações passadas preparam para assimilar, sem que haja ruptura entre o novo e o velho. Pela assimilação, justificam-se as mudanças quantitativas do indivíduo, seu crescimento intelectual mediante a incorporação de elementos do meio a si próprio. Pela acomodação, as mudanças qualitativas de desenvolvimento modificam os esquemas existentes em função das características da nova situação. Juntas, justificam a adaptação intelectual e o desenvolvimento das estruturas cognitivas. No sistema cognitivo do sujeito, esses processos estão normalmente em equilíbrio. A perturbação desse equilíbrio gera um conflito ou uma lacuna diante do objeto ou evento, o que dispara mecanismo de equilibração. A partir de tais perturbações, produzem-se construções compensatórias, que buscam um novo equilíbrio, melhor do que o anterior. Assim, pessoal, podemos se distinguir 4 estágios de desenvolvimento lógico. Quais são eles? Primeiro, sensório-motor, 0 a 2 anos. Tratando-se da fase inicial do desenvolvimento da vida, este nível é caracterizado como pré-verbal, constituído pela organização reflexiva e pela inteligência prática. Neste estágio, a criança baseia-se em esquemas motores para resolver seus problemas, que são essenciais práticos. Além disso, o indivíduo vive o momento presente, sendo incapaz de referir-se ao futuro ou evocar o passado. Durante esta fase, os bebês começam a desenvolver símbolos mentais e utilizar palavras, um processo conhecido como simbolização. O bebê relaciona ao seu próprio corpo como se fosse o centro do mundo. Pré-operatório de 2 a 7 anos. Este período é o que mais teve atenção de Piaget. É caracterizado pela explosão linguística e a utilização de símbolos. Dada esta capacidade da linguagem, os esquemas de ação são interiorizados, esquemas representativos ou símbolos. Nota-se ainda a ausência de esquemas conceituais, assim como o predomínio da tendência lúdica. Prevalece nesta fase a transdução modelo primitivo de raciocínio que se orienta de particular para particular.
A partir dos 4 anos, o tipo de dominante do raciocínio é o dominado intuição. É denominado intuição, fundamentado na percepção que desconhece a reversibilidade e a conservação. A criança ainda é incapaz de lidar com dilemas morais, embora possua senso do que é bom ou mal. O indivíduo apresenta um comportamento egocêntrico, tendo um papel limitado à impossibilidade de assumir o papel de outras pessoas. É rígido, não flexível, que tem como ponto de referência a própria criança. Ainda é latente a incapacidade de analisar vários aspectos de uma dada situação. Uma consequência desse egocentrismo é a incapacidade da criança de colocar seu próprio ponto de vista como igual aos demais, desconhecendo a opinião alheia. O indivíduo não sente necessidade de justificar seus raciocínios perante outros. E o operatório concreto, pessoal, ele vai de 7 a 11 anos. Ele recebe o nome já que a criança age sobre o mundo concreto, real e visível. Surge o declínio do egocentrismo, sendo substituído pelo pensamento operatório, envolvendo vasta gama de informações externas à criança. O indivíduo pode, desde já, ver as coisas a partir da perspectiva dos outros. Surgem os processos de pensamento lógico, limitados, sendo capazes de serializar, ordenar e agrupar coisas em classes, com base em características comuns, assim como a capacidade de conservação, e reversibilidade através da observação real. O pensamento da criança ainda é de natureza concreta. O pensamento operatório é denominado concreto, pois a criança somente pensa corretamente se os exemplos ou materiais que ele utiliza para apoiar o pensamento existem mesmo e podem ser observados. Ela ainda não consegue pensar abstratamente, tendo como base preposições e enunciados. Como o desenvolvimento destas habilidades, notamos aparecimentos de esquemas conceituais. Operatório formal, 12 anos em diante. Características essenciais à distinção entre o real e o possível. A criança se torna capaz de raciocinar logicamente, mesmo se o conteúdo de seu raciocínio é falso. Logo surge a determinação da realidade, tendo como base o caráter hipotético dedutivo, representando a última aquisição mental quando o adolescente se liberta do concreto. Assim, o jovem obtém a capacidade de pensar abstratamente e compreender o conceito de probabilidade. Aparecimento da reversibilidade e sua explicação mediante inversão ou negação e comparada à reciprocidade de relações. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima aula.